Você já imaginou receber uma quantia significativa de dinheiro do seu processo trabalhista? Muitas vezes de forma inesperada, né? Porque ao longo do processo a gente nunca sabe, né? Quando esse dinheiro vai entrar, de que forma esse dinheiro vai entrar. E agora? O que eu faço com esse dinheiro? Né? Existe uma maneira inteligente de investir esse dinheiro? Permaneçam conosco, porque hoje nós vamos conversar com a economista, executiva do mercado financeiro há mais de 24 anos, correto? Correto. Faz um programa maravilhoso sobre finanças na Band. E é empreendedora, agora ela está empreendendo. Mas não só isso, gente, a melhor parte. Minha prima. Então hoje trata-se de um Coopercast raiz. Seja bem-vinda, Késia, ao Coopercast. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz em participar e principalmente porque é o Coopercast, né? Coopercast raiz hoje. Espero contribuir aí com, né, os seus clientes, enfim. E bora falar sobre finanças. Bora falar. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, do teu currículo, do teu dia a dia, antes da gente entrar nas questões mais importantes. Perfeito. Bom, eu estou há algum tempo no mercado financeiro, eu sou executiva de um banco, trabalho com finanças pessoais, né? Eu faço toda essa parte de finanças pessoais dos meus clientes e, ao mesmo tempo, eu trabalho com investimento, né? Eu cuido da área de captação de um banco. Então, a gente tem uma experiência mais ou menos aí no assunto. E você comentou também de empresarial, né? Sim. Eu tenho uma experiência bem vasta com empresas e eu acho que vou conseguir contribuir bastante hoje aqui com o podcast do Coopercast. Não, é interessante e o objetivo realmente é a gente conseguir falar tanto com o cliente pessoa física quanto com o cliente pessoa jurídica. Né? Hoje a gente tem de forma recorrente aí clientes recebendo o valor do processo, muitas vezes recebem de forma parcelada, às vezes recebem um alvará de uma quantia X, né? E além do processo, o escritório ele se preocupa em realmente sair fora da caixa, né? Em ajudar o cliente de alguma outra forma. Então, a gente tem escritório de contabilidade que nos auxilia no final do processo, mas eu achei importante trazer você para falar realmente para o cliente, né? Para quem nos segue, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, como lidar com esse dinheiro? O que eu faço com esse dinheiro? Eu acho que é cultural já, né? O brasileiro, por si só, é um pouco complicado nessa parte de finanças. A gente é 50-50, né? Sim. Tudo que a gente ganha, normalmente é tudo que a gente gasta. Não pensamos no futuro. E principalmente a gente sabe, né, Dani? Hoje em dia, se aposentar, a aposentadoria depender... eu falo que o INSS isso nunca será suficiente. Não. Até desculpa a brincadeira, mas eu acabo falando isso sempre nas minhas palestras, nas minhas apresentações. Então, existe sim e temos que nos preocupar com o nosso futuro. E nessa situação, quando o seu cliente ele ganha uma causa, primeiramente, ele está empregado já novamente? Né? Ele está recebendo uma quantia mensal que ele consegue sobreviver? Não. Então, cada situação... por exemplo, ele não recebeu, não está recebendo, não está ganhando nada. Ele vai ter que tirar um pedaço dessa parcela para sobreviver. Mas ele tem que pensar que depois também ele precisa guardar. Porque assim, até a gente comentou nos bastidores que esse cara ele ganha, às vezes, as ações são 20 mil, 30 mil. Né? São valores altos e que acaba incorporando no dia a dia dele. E daí, só se vive uma vez? Exato. Né? Ele ganha 12 parcelas de 20 mil reais. Ele gastou ali, ele viveu aquele momento, ele viveu muito bem, né? Ele continuou ali com o processo, né, que ele estava acostumado, não caiu no padrão. Primeira coisa que eu falo como educadora financeira, não entrando na área de investimentos. Se ele foi demitido, já entrou com a ação, recebeu a ação, a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Reduzir o padrão. Né? Em que momento eu estou? Né? Eu estou ganhando para continuar com a minha vida do jeito que era? Sim. É a primeira coisa. A consciência, né? Ele mudar o mindset dele em relação aos gastos dele e depois pensar em investir parte desse valor. E se ele já está recolocado no mercado, ele realmente tentar investir o valor inteiro. Sim. E não incorporar isso na renda dele, né? Porque não é a renda dele. Não, exato. Não é a renda dele. Então, assim, o que eu sugiro, né?
Eu tô partindo do pressuposto que essa pessoa, ela não tinha nenhum tipo de investimento. Tá? Sim. Que aquele dinheiro ali seria o dinheiro ali da vida dela, que ela ganhou daquela ação, e que ela tem que fazer esse dinheiro multiplicar, ou ela tem que fazer uma renda passiva desse dinheiro. Sim. Tá? Para quem não entende o que é renda passiva, vamos explicar aí. É você fazer como se fosse um salário de um valor investido. Você investe um valor, por exemplo, vou falar um valor alto. Tá. Eu tenho investido 1 milhão. Tá. Esse 1 milhão vai me render, em média, 1% ao mês. Isso eu não estou falando de correr risco em investimento, tá? Tá. Estou falando num investimento conservador. Porque nós temos uma taxa Selic, uma taxa de juros país alta, né? Mediante outros países, né? Então, assim, hoje, até saiu a reunião do cupom agora na quarta-feira, nós estamos com uma Selic de 11,25. Então, o CDI 11,15. A gente consegue chegar no 1% ao mês, sendo conservador. Então, vamos lá, voltando no pensamento. 1 milhão investidos. Esse cara vai ter quanto por mês de renda passiva? 10 mil reais. Sim. 10 mil reais. Olha que maravilha. Sim. Então, é sobre isso, né? Sem arriscar, né? Sem arriscar. Porque nós moramos num país onde, para a gente ter esse 1%, com o patamar de Selic que nós estamos, nós não precisamos arriscar. Sim. Tá? Vamos lá, esses 30 mil, 20 mil que ele recebeu dessa ação. Eu preciso, Kézia, de 5 mil para minha sobrevivência. Porque, voltando, como eu falei, se ele está numa situação de desempregado, ele tem que reduzir o padrão de vida dele. Né? Sobrevive com 5, sobrou quanto? 15. Esses 15 mil, eu faria um projetinho para ele ali, ó, 15 mil. São quantas parcelas? 20 parcelas, 12 parcelas. Quanto que daria lá na frente? Kézia, coloca esses juros compostos para mim no tempo. Sim. Né? Então, é sobre isso. E depois, quando ele se recolocar no mercado, ele ainda continua como se fosse uma contribuição mesmo. Você coloca na sua... Eu falo sempre DR. Tem a DRE, né? Sim. Sim. Eu falo que é uma DRE para pessoa física. Sim. Tá? Um demonstrativo de resultado. Demonstrativo de resultados. Ou seja, você coloca tudo que você recebe, né? O que entra e Sim. tudo que sai, que são os seus gastos. Eu falo para ele, coloca como se fosse uma dívida. Você vai colocar lá sua água, sua luz, seu telefone, você vai colocar um investimento, né? E que os educadores financeiros, eles falam em 20%. 20% do que você ganha, da sua renda. Eu já falo que o céu é o limite. Sim. Hoje eu sou uma pessoa que guarda, em média, 50% do meu salário. Por quê? Porque não é... Já voltamos também naquele assunto que estávamos falando aqui. Não é porque eu aumentei a minha renda que eu vou aumentar o meu padrão de vida se eu quero aumentar a minha capacidade de investimento. Sim. Eu aumentei minha renda, então tá lá. Eu estou recebendo dessa ação uma parcela por mês de tanto. Eu consegui me recolocar no mercado. Então, eu estou recebendo um salário. Eu estou vivendo com o meu salário. A parcela que eu estou recebendo da ação, eu estou investindo. E do meu salário, eu ainda estou tirando... Eu não vou mudar meu padrão de vida. Porque eu penso que eu quero me aposentar daqui 15 anos. Sim. Daqui 10 anos. Se aposentar bem, né? E é o que eu falo sempre nas minhas apresentações, gente. Tem que ter sonhos. Qual é o meu projetinho de vida? Meu projeto de vida, eu tenho 44 anos. É me aposentar com 64? Então eu tenho 20 anos para me programar e para ter a renda passiva que eu quero lá na frente. Sim. Ou seja, para mim, para uma velhinha que pode ir para Águas de Lindóia só no final de semana, tudo bem que eu vou cancelar as minhas viagens internacionais. Mas assim, eu vivo com 10 mil, eu vou ter que ter, em média, 1,1 milhão investidos, né? Que daí descontando imposto de renda, e eu sempre falo, renda passiva é assim, o dinheiro tá lá investido, eu vou tirar uma renda passiva disso, mas eu não posso esquecer que eu tenho que deixar a inflação. Sim. Tem mais essa. Eu tenho que deixar a inflação, porque senão o meu dinheiro, mesmo no banco e mesmo rendendo, se eu tirar todos os juros, o que vai acontecer? Ele vai perdendo valor também. Kézia, mas é uma estratégia... Então são muitas coisas que a gente tem que pensar. É uma estratégia para cada tipo de perfil. Exatamente, Né? exatamente. Porque, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui numa situação, né? Tem clientes que preferem receber uma bolada toda no início do processo. E tem outros que simplesmente chegam no escritório e falam, eu gostaria de receber parcelado em 50 vezes.
né? Mas não consegue fazer essa conta. Será que não era melhor ele receber tudo no começo e fazer uma aplicação? Ou no caso dele, no valor dele, seria melhor parcelar? Então é interessante. A gente tem que trazer tudo a valor presente e verificar se compensaria trazer esse dinheiro hoje, no dia de hoje, e eu investindo quanto que eu teria por mês. Sim. Então, são vários cálculos que a gente tem que fazer. Por isso, Dani, que eu recomendo para o seu cliente realmente, quando ele recebe uma quantia mensal, ele opta pelo parcelamento, que ele tenha uma assessoria legal. Sim. Que ele tenha uma assessoria legal até para verificar isso. Compensa eu trazer isso a valor presente, receber agora, aplicar todo esse valor? Tem outra situação, né, que a gente até estava comentando nos bastidores, sobre que ele tem uma dívida. Sim. Porque a gente tem que partir também do pressuposto de uma outra situação, que esse Ele pode cara, estar super endividado. ele ficou um tempo desempregado. Ou seja, pode ter acarretado algumas dívidas. Sim. Né? Compensa eu pegar parte desse dinheiro e quitar essas dívidas? Kézia, você acabou de me falar que no investimento em renda fixa está rendendo 1%. A minha dívida lá no banco, eu estou com 4% de juros, 5%. Se é um rotativo de cartão, gente, é 18%. Compensa eu pegar parte desse valor e quitar a minha dívida? Daí a gente vai sentar e conversar. Porque são várias coisas que englobam, assim. Eu não tenho como falar assim, quite toda a sua dívida. Muitas vezes é o interessante se a parcela é um pouco maior do que ele tem a receber. Mas se não é esse o caso, e se ele quita toda a dívida e fica sem um centavo? Você entende? Ele continua descapitalizado e muito provavelmente ele vai voltar a se endividar porque ele não fez essa divisão. Exatamente. Né? Essa assessoria é necessária. Mesma coisa eu falar para uma pessoa, Dani, você recebeu, vai receber uma ação, tantas parcelas durante um determinado período. Eu falar para você assim, Dani, você vai viver dessa maneira e vai guardar tudo. E a sua satisfação pessoal? Isso também tem que entrar. Sim, é então, um equilíbrio, né? É sobre isso, né? A gente tem que entender caso a caso. Eu tô tentando passar um overview de algumas situações, né? Conforme vocês estão aí me questionando, mas cada caso é um caso. A gente tem que analisar também muito a satisfação pessoal da pessoa. Sim, sim. E eu acho um ponto interessante também da consultoria é porque a gente não tem culturalmente educação financeira. Não, a gente não é da cultura do nosso país as crianças serem educadas e muitas vezes a gente realmente não tem conhecimento nenhum, né? Entra num financiamento ou quita a dívida, como você falou. Então, é imprescindível você fazer uma consultoria, principalmente quando você recebe um valor. Cara, você pode investir e sobreviver daquilo ou você pode botar tudo a perder. Né? Tudo depende de sonhos, metas, projetos. A gente tem que entender o que é interessante para você a princípio e o que você precisa também. Sim. Porque às vezes é muito interessante para você sair gastando esses 20 mil de parcela, esses 10 mil de parcela. Mas é disso que você precisa? É tentador. É isso que vai te ajudar ali na frente? Sim. Você já está empregado? É um contexto enorme de situações aí que a gente tem que revisar e ver. Sim. Por aí a gente vê que não é caro consultoria. Sim, né? E eu falei em renda fixa, né? Sim. Mas eu entendo o perfil também da pessoa, do cliente, para verificar se ele quer diversificar um pouco também. Sim. Né? Eu entro com renda fixa, vou dar um exemplo, eu entro com renda fixa com esse cara, mas ele gosta de investir em cripto. Né? Então é a hora que a gente vai estar vendo certinho o que ele precisa, quais são os projetos e tudo mais. Mas o importante é não gastar tudo, gente. Eu só falo uma coisa, o importante é se programar, é não gastar tudo. Exatamente, mas eu vou pegar um gancho só pra gente conversar com uma pessoa jurídica agora, com os empresários. Muitas pessoas pegam esse valor e vão empreender. Nós temos aí um departamento empresarial, né? Então, o que você poderia falar para as empresas que já estão estabilizadas, pequeno, médio, grande porte, com relação ao investimento? Porque a gente está num país totalmente inseguro, né, de mudanças, de questões políticas, enfim, né, que não vem ao caso, mas qual a sua dica para a empresa? Bom, eu já vi muitas pessoas com muito dinheiro, muito caixa quebrarem. Primeiramente, separar, né? A gente estava falando também nos bastidores sobre isso. Sim. Pessoa física e pessoa jurídica totalmente apartadas. Sim.
em relação a finanças. Então, ele tem que ter ali a DR dele de pessoa jurídica e de pessoa física. Sim. Agora, ter um capital de giro legal. Também, da mesma forma da PF, saber o quanto é o custo do seu negócio por mês. Normalmente, ter isso por uns 6 meses Sim. em caixa. Por quê? Porque daí você consegue respirar. Você consegue... E ter dinheiro em caixa, gente. Capital de giro. Da mesma forma que a pessoa física se programa, a pessoa jurídica também tem que se programar. Pra quê? Surgiu um bom negócio pra advocacia Cooper. Você não tem dinheiro em caixa. O que você vai ter que fazer? Buscar investimento ou Emprestar. Mas não também, colocando um adendo aqui, não acho que se endividar dessa forma é um endividamento errado, tá? Porque se endividar para crescer é interessantíssimo. Sim, quando você tem previsão de crescimento. É isso que eu tô falando, depende de conversas também. Sim. Se você vai fazer um empréstimo para crescer com o seu negócio e que isso vai te gerar uma renda maior, vai te gerar um lucro, perfeito. Mas tudo planejado. A parcela desse empréstimo tem que caber no bolso, né? Do bolso do seu negócio. São N coisas que a gente questiona, mas não acho errado também se endividar para crescer. Mas se você tiver esse capital de giro, se você conseguir se programar para ter esse capital de giro, melhor ainda. Sim. Principalmente para quem está começando, né? Se essa pessoa, porque nós estamos falando de clientes da Cooper Advocacia. Se essa pessoa pega o dinheiro da ação e quer iniciar um negócio, tá dentro do jogo. Sim. Ao mesmo tempo que nós vamos fazer uma consultoria de pessoa física para ela, nós vamos fazer da pessoa jurídica também. Programação. Queria muito te agradecer, foi muito boa a conversa. Eu acho que a gente conseguiu... Ai, foi rápida só, gente. Não, mas eu vou te fazer o convite para você voltar, com certeza. Né? Vou abrir para perguntas, vou abrir para dúvidas. Né? A Késia é super parceira da gente, né? E tem aí um know-how gigantesco para trabalhar. Muito provavelmente a gente vai seguir com essa parceria, vamos seguir com outros podcasts. Legal, né? Muito Coopercasts Raiz. Mas eu acho que foi muito boa a conversa, porque a gente conseguiu abranger os principais pontos, né? E levantar dúvidas, levantar questões que vão ser interessantes, serem perguntadas, serem discutidas, e vamos deixar aberto aí para os próximos podcasts. Isso, foi superficial. Superficial. Eu gostaria de me estender mais nos assuntos, mas eu vou estender de outra forma, né, Dani? Com certeza. Vamos falar sobre outros assuntos. Kézia, obrigada. Obrigada. E aí, gostou desse assunto? Aqui no Coopercast, nós temos diversos conteúdos que podem te ajudar. Então, se inscreva no canal para não perder nada.